Ah, legal. Então tá bom. Então eu passo para você a palavra, saio de tela, mas fico aqui nos bastidores te acompanhando. Você tem total liberdade aí de uso do tempo, como você preferir. Ao término, eu volto aqui com você. Ok. Obrigado, então, Jamierson. Quero mais uma vez cumprimentá-lo. Boa noite, a graça e a paz do Senhor para o irmão, para todos os queridos professores, alunos do Seminário Batista Livre, para todas as pessoas que nos acompanham. Obrigado, Jamierson, pelo carinho, pelo convite. Espero que esse nosso encontro aqui seja produtivo, né? Espero, de alguma forma, tentar contribuir com esse tema que é Romanos 9 e sua melhor interpretação. Esse nome, né, talvez ele pode soar um tanto quanto estranho, Romanos 9 e sua melhor interpretação, e aí nós podemos perguntar, né, a melhor interpretação segundo quem? Segundo calvinistas, segundo arminianos, segundo luteranos, segundo metodistas, segundo católicos, né, segundo exatamente quem? Então, eu gostaria de, inicialmente, trazer aqui um breve apanhado para com os irmãos, diante de algumas questões relacionadas ao pano de fundo, aquilo que eu chamo, quando eu leciono matérias como panorama do Novo Testamento, e aí eu trabalho com os alunos aquilo que é chamado de dados de composição, aquele background, né, aquele pano de fundo, aquelas informações introdutórias que eu creio que serão bem úteis para nós tentarmos entender um pouquinho melhor Romanos 9. Então, vou começar com esse elemento introdutório e depois nós iremos para Romanos 9 em si. Bom, quando nós falamos sobre a epístola aos Romanos, primeiramente, nós temos que ver a questão da autoria. A carta aos Romanos, nós já descobrimos no capítulo 1 e versículo 1, que ela afirma ter sido escrita por Paulo, pelo apóstolo Paulo. E essa afirmação, de forma geral, ela não tem sido contestada, pelo menos não de forma séria. E aí também nós descobrimos, à medida em que nós avançamos a leitura da Epístola aos Romanos, que Tércio, ele, em Romanos 16, 22, no último capítulo de Romanos, Romanos tem 16 capítulos, um indivíduo chamado Tércio, ele é visto em Romanos 16, 22, como sendo o amanuense, ou o escriba de Paulo, isto é, quem escreveu as palavras de Paulo, que certamente acabou ditando-as para Tércio. Quanto ao local e à origem ali ao local de origem da epístola, a data em que ela teria sido escrita, isso é um tanto quanto controverso, né? Normalmente, Corinto, segundo os estudiosos, é a localidade mais provável da composição, da escrita de Romanos. Paulo, ele fica 3 meses ali na Grécia, conforme Atos, no capítulo 20, versículo 3. Ele deve ter ficado também em Corinto, conforme 2 aos Coríntios 13, versículos 1 e 10. E aí, Paulo, por exemplo, também recomenda uma mulher de Cencreia, que era, por sua vez, uma cidade vizinha a Corinto, ali no texto, no capítulo 16, versículos 1 e 2. Então, diante disso, nós descobrimos que o indivíduo chamado Gaio, que manda saudações ali em 16, 23, ele pode, por exemplo, ter sido o mesmo que Paulo batizou em Corinto, ali em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Além do mais, o Erasto de 16, 23, ele também parece ser o mesmo de uma inscrição que fora encontrada em Corinto. De forma geral, normalmente os estudiosos entendem que Corinto pode ter sido a localidade mais adequada, mais correta para Paulo escrever a sua epístola. E aí, os destinatários de Romanos são cristãos, tanto judeus quanto gentios, né? Os estudiosos, como F.F. Bruce, por exemplo, dentre tantos outros, D.A. Carson, dentre outros, entendem que os destinatários da epístola aos Romanos são cristãos tanto judeus quanto cristãos gentios. Nós temos uma mescla, uma mistura, portanto, de destinatários. No que diz respeito à natureza e ao gênero da carta, né, de Romanos, os estudiosos normalmente têm classificado Romanos como sendo ou um memorando,
uma carta chamada epidêtica, isto é uma carta retórica, né? Uma nota diplomática, uma carta protréptica, exortativa, ou também um ensaio epistolar. Tem esses nomes todos estranhos, dentre outros, né? Que os estudiosos dão para classificar a epístola aos Romanos. E Romanos, talvez ao que tudo indique, parece ser, na verdade, mais uma carta tratado que, por sua vez, busca apresentar um argumento teológico ou uma série de argumentos teológicos ao longo aí dos seus 16 capítulos. Em termos dos seus propósitos, pessoal, poderíamos nos perguntar aqui, por que Paulo, afinal de contas, ele escreveu esse tratado teológico justamente a Roma? Talvez possamos divisar aqui dois propósitos principais. Primeiramente, Paulo parece ter escrito a Epístola aos Romanos, primeiro, para atender às circunstâncias e necessidades do próprio apóstolo Paulo, as próprias necessidades dele, né, de orientação para aquela comunidade mista de cristãos, tanto judeus quanto gentios, e, em segundo lugar, ele parece ter sido, né, Romanos parece ter sido escrita também com o propósito de atender às circunstâncias e necessidades da própria comunidade cristã em Roma. Nós temos alguns outros pontos aqui nessa epístola, mas por razão obviamente, de tempo, né, não dá para nós entrarmos em todos esses assuntos, mas me permitam divisar aqui mais uma vez um breve esboço de Romanos. Nós temos a introdução no capítulo 1 e versículos 1 a 17, temos o tema do Evangelho como a justiça de Deus mediante a fé, no capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 4 e versículo 25, temos depois o Evangelho como o poder de Deus para a salvação, capítulo 5, versículo 1 e até o capítulo 8, versículo 39, o Evangelho e Israel, que é o que diz respeito à nossa fala de hoje, entre o capítulo 9, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 36. Em penúltimo lugar, o Evangelho e a transformação da vida, no capítulo 12, versículo 1 até o capítulo 15, versículo 13. E, por fim, a conclusão da epístola, no capítulo 15, versículo 14, até o capítulo 16, versículo 27. E entre os temas teológicos principais, né, pessoal, para nós terminarmos essa introdução bem breve, nós temos, evidentemente, o tema da justificação pela fé e também a história da salvação e dos dois povos, né, judeu e gentil, dentro dessa história, digamos, da salvação. E a partir disso é que eu quero trabalhar algumas breves questões com vocês acerca de Romanos 9, esse tema que nos foi proposto, Romanos 9 e a sua melhor interpretação. É claro que com esse tema, né, pessoal, Romanos 9 e a sua melhor interpretação, nós não queremos dizer que somos melhores exegetas, melhores hermeneutas ou melhores intérpretes do que aqueles teólogos, exegetas, hermeneutas, biblistas, enfim, cristãos, pastores ou leigos que tenham, eventualmente, uma interpretação distinta da nossa. Nós sabemos que quando nós caminhamos para o reino, por exemplo, da hermenêutica, da exegese, da interpretação bíblica de forma geral, é natural que tenhamos divergências interpretativas, divergências teológicas e diferenças estas resultantes, por exemplo, do nosso ou dos nossos pressupostos, do nosso conjunto de pressupostos que todos nós temos. Então, de novo, com esse tema, quando falamos sobre a melhor interpretação, claro que é o tema que nos foi sugerido, não estamos com isso, de forma alguma queremos dizer que a nossa leitura é melhor do que a de todas as demais pessoas que, obviamente, também têm a sua perspectiva acerca desse texto. Não, é apenas a nossa abordagem quanto a Romanos 9, que não está isenta de erros, que não é superior às outras abordagens, mas é a nossa, né? No caso aqui a minha, a partir da minha leitura particular de Romanos 9, que eu quero agora compartilhar com vocês em alguns outros minutos aqui adiante. Bom, quando nós falamos sobre Romanos no capítulo 9, nós sabemos que
Romanos 9, ele desempenha um papel particularmente importante, relevante, especial no debate bíblico-teológico, sobretudo, especialmente, ali nos entraves, vez por outra percebidos entre calvinistas e arminianos. Então, Romanos 9 é um desses capítulos da Bíblia, é uma dessas perícopes, uma dessas passagens bíblicas que, de fato, acaba sendo ali a espinha dorsal e que vai fomentar toda essa discussão. Então, tendo isso em mente, me permitam falar algumas coisas aqui com vocês nesse sentido. Bom, como que, por exemplo, obviamente vocês sabem que, como o nosso querido professor e o diretor do Seminário Batista Livre, Jamierson, mencionou, o Seminário Batista Livre ele tem uma perspectiva mais voltada para o arminianismo, embora, evidentemente, seja um seminário ali, um seminário teológico que abrace pessoas de forma interconfessional ou interdenominacional. Mas ele tem uma característica, digamos que mais, nesse aspecto soteriológico, por exemplo, ele tem uma perspectiva mais arminiana. Então, diante disso, é evidente que eu, também, muitos de vocês devem, claro, nos conhecer, também temos uma perspectiva arminiana sobre isso. Mas antes de nós mesmos falarmos sobre o que nós entendemos desse texto, é importante darmos pelo menos uma voz, ainda que geral, é claro, para aqueles que discordam de nós quanto à sua compreensão do teor de Romanos 9 em geral. Por exemplo, o teólogo americano John Piper, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, que Romanos 9 é como um tigre que sai por aí devorando os defensores do livre-arbítrio. Uma crítica, né? Obviamente aí a todos aqueles que não são, no caso, calvinistas, como eu ou você que me assiste, que é arminiano. Então, Piper vai dizer que Romanos 9, dentro da sua exegese calvinista, é como um tigre que devora os defensores do livre-arbítrio. Em outras palavras, a exegese calvinista de Romanos 9, ela acaba com qualquer leitura, digamos que arminiana ou não calvinista do texto, o que é, obviamente, isso não é verdade. Aliás, quando nós falamos sobre Romanos 9, pessoal, é importante lembrarmos que nos primeiros séculos da igreja, especialmente nos primeiros 4 séculos antes do surgimento, do nascimento de Agostinho de Hipona, importante pai da igreja, nós não vemos de forma alguma vestígios que sejam de uma interpretação que seria chamada de calvinista. Nós não encontramos isto em nenhum dos pais da igreja. Quem vai começar com isso será Agostinho de Hipona, e assim ele acaba desbravando esse caminho e influenciando, né, os demais pais da igreja e aqueles que o sucederão, pastores, bispos, teólogos, cristãos e assim por diante. Então, só para sabermos, a ideia de que Romanos 9 ensina a dupla predestinação a partir de uma perspectiva calvinista, é claro, ela não é encontrada nos escritos dos pais da igreja ao longo dos primeiros 4 séculos, ou seja, quase meio milênio, e nós não temos vestígio de calvinismo na interpretação exegese tanto dos pais gregos, isto é, que falam ou escrevem grego, ou pais latinos que falam ou escrevem latim, especialmente nos primeiros 4 séculos, né? Então, detalhe, tanto os pais gregos quanto romanos, à exceção de um ou outro indivíduo, eles, em geral, eram defensores assíduos ali, fortes, digamos, do livre-arbítrio. Então, essa fala de Piper parece desconsiderar ou ignorar todo esse lastro interpretativo dos primeiros 4 séculos e mais alguma coisa da nossa era cristã. Bom, depois dele nós temos outro indivíduo, este já falecido, que é o R.C. Sproul, faleceu razoavelmente aí há pouco tempo. E Sproul, na sua leitura de Romanos 9, ele vai dizer o seguinte, que a passagem mais significativa do Novo Testamento, concernente à dupla predestinação, é encontrada em Romanos 9, segundo Sproul. Quando ele diz dupla predestinação, entenda-se nos moldes calvinistas, é claro, porque eu estou citando nesse início os nossos falas dos nossos irmãos
calvinistas. Primeiro citei brevemente John Piper, citei agora em seguida R.C. Sproul, e quero terminar com outro indivíduo chamado MacGregor Wright. MacGregor Wright, na sua obra A Soberania Banida, onde, entre outras coisas, além de defender o calvinismo, ele visa ou intenciona ou pretende refutar a perspectiva arminiana, por exemplo, né? MacGregor Wright, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, Romanos 9 parece ser um capítulo tão distintamente calvinista que a exegese arminiana, segundo Wright, tem passado por apuros quando confrontada com ele. Eu acho um tanto quanto presunçosa esta declaração do Wright. Evidentemente, não concordo com ela. Ele tem todo o direito de achar que Romanos 9 é um capítulo bíblico que tem ali ares calvinistas ou transparece uma teologia calvinista, mas evidentemente, como eu disse para vocês, se esse é o fato, então, nos primeiros 4 séculos, aí um pouco mais do que isso, ou seja, quase meio milênio, é interessante que nenhum dos pais da igreja, inclusive de fala grega, e conheciam muito bem o grego ali do Novo Testamento, nenhum deles viu nada semelhante àquilo que MacGregor, Wright, Piper, Sproul e os demais amigos, irmãos calvinistas viram durante os primeiros séculos. Então, é uma fala um tanto quanto presunçosa, muito pretensiosa essa de MacGregor Wright, e que, evidentemente, não se confirma na verdade. Mas continuemos aqui. Quando nós olhamos para Romanos 9, pessoal, na minha maneira de perceber esse capítulo, Romanos 9, ele não pode ser lido, não pode ser estudado de forma isolada, como se ele fosse uma espécie de uma passagem ali independente, autônoma, né, que caísse de paraquedas no meio da epístola. É evidente que não. Mas Romanos, no capítulo 9, ele deve ser entendido a partir do seu contexto mais amplo, que englobará os capítulos 10 e 11 também, ou seja, Romanos capítulos 9, 10 e 11. É claro que nessa nossa fala de hoje, nessa, digamos que, aula palestra de hoje, devido ao tempo também que nós temos para falar sobre isso, a escassez do tempo que temos, não dá para a gente avançar em outros assuntos. Por isso que eu me deterei aqui em alguns elementos, sobretudo presentes em Romanos 9. Também não vai dar para a gente abranger todos os detalhes de Romanos 9, é evidente, né? Romanos 9, tanto quanto qualquer outro capítulo da Bíblia, ele tem a sua riqueza, muitas vezes as suas complexidades linguísticas, culturais, as suas figuras de linguagem, elementos voltados ao gênero literário, peculiaridades linguísticas, né? Quer do Antigo Testamento, como no caso do Novo, no caso do grego koiné ou kiné de Romanos 9 e assim por diante. Então nós daremos apenas algumas breves, ou faremos algumas breves considerações nesse sentido. Bom, qual parece ser o tema central de Romanos no capítulo 9 a 11, já que eu citei que Romanos 9 deve ser visto num bloco, juntamente com os capítulos 10 e 11. Qual parece ser o tema central? Parece-me que o tema central de Romanos, capítulos 9 a 11, é a prioridade dos judeus e a inclusão dos gentios na salvação. A prioridade dos judeus, é por isso que Paulo vai dizer, já no capítulo 1, que ele não se envergonha do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E aí ele diz, primeiro do judeu, há uma precedência, uma primazia quanto ao judeu, e depois do grego, isto é, todo aquele que não é judeu. Então, a prioridade dos judeus e a inclusão, a complementação dos gentios na salvação ou no plano da salvação, parece-me ser o tema geral. É óbvio que existem vários outros temas e subtemas, né? Mas, em geral, desses 3 importantes capítulos de Romanos, que são capítulos 9, 10 e 11. Bem, mas em termos de estrutura, como que nós poderemos dividir Romanos 9? E aí nós vamos trabalhar algumas coisas agora dentro da estrutura que nós elaboramos aqui para Romanos 9, que nós vemos, né, em Romanos 9. Bom, eu entendo que em termos estruturais, Romanos 9, ele pode ser organizado pelo menos em 5 blocos ou 5 sessões. A primeira delas envolve o capítulo 9, versículos 1 a 5,
e que trata do seguinte tema: a preocupação de Paulo com os seus parentes segundo a carne, isto é, com os judeus. Um segundo bloco ou sessão envolve o capítulo 9, versículos 6 a 13, e que trata ali do caráter soberano de Deus em suas escolhas. Um terceiro bloco ou sessão envolve o capítulo 9, nos versículos 14 a 24, e trata do direito soberano de Deus de escolher pessoas para o serviço e de incluir os gentios em seu plano. O quarto e penúltimo bloco ou sessão, ele envolve o capítulo 9, os versículos 25 a 29, e trabalha o tema da confirmação profética do propósito de Deus. E, por fim, o quinto e último bloco ou sessão de Romanos 9, a meu ver, é o capítulo 9, versículos 30 a 33, que trata sobre o motivo do tropeço de Israel. Por que Israel tropeçou no seu relacionamento com Deus? E isso, por exemplo, deixou Paulo triste, que envolve agora, na verdade, a primeira sessão de Romanos 9, capítulo 9, versículos 1 a 5. Então, nesta primeira sessão, pessoal, Romanos 9, versículos 1 a 5, Paulo, ele diz que sente grande tristeza e contínua dor no seu coração, Romanos 9, 2, por quê? E ele, inclusive, deseja ser separado de Cristo, ali a palavra separado é a palavra grega anátema, né? Que muitos estudiosos entendem que significa o seguinte: ele deseja até mesmo ser amaldiçoado com a perda da salvação, digamos, né, sendo isso hipotético, por causa da separação de Cristo, devido àquilo que está acontecendo com os seus irmãos, que são parentes segundo a carne, ou seja, ele está triste por causa dos judeus. Está triste ali, digamos que por causa do Israel étnico, né? Ele fala, os meus parentes segundo a carne, ou seja, katassarka, de acordo com a carne. Calvinistas como John Murray e William Hendrickson, entre outros, eles vão dizer o seguinte, que essa separação de Cristo, que Paulo deseja, inclusive ali em Romanos 9, no versículo 2, ela seria impossível uma vez que ela entraria em choque, é evidente, com a doutrina calvinista da perseverança dos santos, que é o item P da Tulip, não é isso? Todavia, meus queridos colegas aqui que nos assistem nessa aula palestra, vamos assim dizer, parece-me que talvez a resposta mais adequada para essa questão do porquê de Paulo, ele, por exemplo, lá, ele desejar ser separado de Cristo, se isso fosse possível, e tal, todavia, obviamente, isso não é, porque ele vai, pela graça de Deus, continuar a crer em Cristo e tal, mas parece-nos que a resposta mais adequada é que esta situação de Paulo ser separado de Cristo seria impossível, porque Paulo sabe, ele tem conhecimento de que ele mesmo, Paulo, como ser humano pecador que ele é, como todos nós somos, Paulo, obviamente, ele não poderia ser um substituto adequado, um substituto à altura, nem mesmo por outro pecador, e muito menos por ele mesmo ou pela nação de Israel. Ele não poderia morrer para salvar ninguém, somente Cristo poderia ter feito isso, na verdade, Cristo o fez. Né? Então, esse me parece ser o argumento de Paulo. E por que Paulo ele tem um sentimento de tristeza profundo por Israel? Eu diria que essa tristeza se dá justamente porque, apesar de todos os benefícios que Deus dera a Israel, 8 benefícios que Paulo alista, apesar disso, a maioria dos judeus, na sua época, na época de Paulo, ainda permanecia incrédula em relação à pessoa e obras de Cristo. É isso que o deixa a Paulo profundamente triste. Porque apesar de todas as suas benesses, e mais uma vez Paulo cita 8 delas, ou seja, por exemplo, a Israel pertence a adoção, e também a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo. Apesar disso tudo, a maioria dos judeus, na época de Paulo, ainda permanecia incrédula quanto à pessoa e obras de Cristo, e, portanto, estavam morrendo, estavam indo para o inferno, estavam perdidas, e é por isso que ele está triste. Então, a angústia de Paulo se deve ao fato de que o evangelho, que é o poder de Deus, como eu mencionei agora há pouco, citando Romanos 1,16, né? Então, a aflição de Paulo se dá
pelo fato de que o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, ele está sendo desprezado pelo judeu, mas ao mesmo tempo está sendo abraçado pelo grego, ou seja, o próprio povo de Deus está rejeitando, o povo de Deus, entenda-se, né, os judeus nesse caso, estão rejeitando ali a oferta da salvação. A segunda sessão, pessoal, ela envolve o capítulo 9, versículos 6 a 13. E Paulo vai dizer nesse ínterim que nem todos os que estão incluídos num Israel mais amplo, mais abrangente, eles também estão incluídos ali no Israel mais seletivo, mais especial, mais diminuto. E aí, Paulo, nesse ponto, é importante porque ele corrige uma crença antiga e ainda em voga na sua época, e diga-se de passagem, uma crença equivocada, uma crença errônea, que era a seguinte: cria-se no judaísmo do primeiro século, no judaísmo da época do apóstolo Paulo, acreditava-se que os indivíduos judeus, pelo simples fato de serem descendentes ali de Abraão, eles já tinham assegurado a salvação eterna, né? Então, isso é interessante porque, inclusive, nós temos referências ao Talmud, um importante documento judaico que data ali entre segundo a quinto ou segundo ao sexto séculos depois de Cristo. O Talmud vai dizer que, por exemplo, Israel tem a vida eterna garantida, né? A segurança eterna, vamos assim dizer, garantida no mundo por vir. Além disso, nós temos outro documento chamado Midrash Rabbah, um Midrash Rabbah de Gênesis, capítulo 48, que ele vai dizer o seguinte: Rabi Levi, é o que diz esse documento, né? Midrash Rabbah de Gênesis 48. Ele vai dizer o seguinte: Rabi Levi disse, no futuro, Abraão ficará à entrada da Geena. Geena é o inferno, né? Geena é uma palavra aramaica que depois passa para o grego, é um aramaísmo que é entendido como inferno, e que aparece ali várias vezes no Novo Testamento. Na maioria das vezes, o inferno é citado por Jesus nos seus ensinos, né? Então, esse documento diz que Abraão ficará à entrada da Geena e ele não permitirá aos circuncidados dos judeus, aqueles que têm a marca da aliança, que entrem ali. Isto é, Abraão não permitirá que os israelitas, que os judeus entrem na Geena, ou seja, que eles vão para o inferno, pelo simples fato de serem judeus. Então, Paulo, ele corrige esse pensamento, por exemplo, nesse contexto de Romanos 9, versículos 6 a 13, que ora nós estamos mencionando. Então, de forma geral, o propósito de Paulo em Romanos 9 é afirmar o direito soberano de Deus em escolher qualquer indivíduo ou grupo para o serviço, sem que, ao mesmo tempo, Deus tenha a obrigação, e evidentemente Deus não tem obrigação nenhuma, né, de escolher tais indivíduos para a salvação. E aí, conforme nós vamos adiantando, nós vamos descobrindo algumas outras coisas importantes. Ora, alguém poderia pensar, poxa, porque Israel está rejeitando a palavra de Deus, não está crendo no Cristo, no Messias? Como que pode? Se isso acontece, então a palavra de Deus, a promessa de Deus que envolve a salvação de Israel, falhou, não é? Então, Paulo levanta essa pergunta, digamos que imaginária, porque Paulo vai dizer ali em Romanos 9, 6, parte A, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Ele está respondendo a um interlocutor imaginário. Ora, se os judeus não estão crendo em Jesus e, portanto, estão morrendo sem Cristo, indo para o inferno, a palavra de Deus não falhou? Deus não promete que ele abençoaria o seu povo e tudo e tal. Então, o que acontece? Então, Paulo, de forma veemente, dirá, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Romanos 9, 6. E a prova, meus queridos, de que a palavra de Deus não falhou de fato, ela é resultante do contexto amplo que nós mencionamos no início, minutos atrás, na nossa fala, no contexto mais amplo de Romanos, capítulos 9 a 11, de acordo com o qual o destino dos israelitas incrédulos, né, e também dos gentios, é claro, ainda não está definitivamente selado,
porque ele pode sofrer alterações significativas de acordo com a resposta de fé ou de incredulidade dos indivíduos à mensagem do Evangelho. Então, esse ponto é importante. E aí tem uma fala aqui muito interessante de um estudioso chamado Werner Georg Kimmel, na sua obra Síntese Teológica do Novo Testamento, onde ele vai dizer o seguinte, citando agora Werner Georg Kimmel, abre aspas, Paulo diz de forma igualmente inequívoca que os judeus agora descrentes ainda podem vir a crer, conforme Romanos 10:1, 11:13 seguintes, 11:23 e tal. E que os pagãos que creram podem novamente perder essa fé, conforme Romanos 11, versículos 20 e 22. Consequentemente, raciocina Kimmel. Consequentemente, esses capítulos 9 a 11 da Carta aos Romanos não falam de decisões tomadas definitivamente por Deus a respeito da sorte da humanidade, que é o discurso do Piper, do Sproul, ali do MacGregor Wright e de outros calvinistas que eles dizem que está muito claro no texto e que muitos estudiosos, na verdade, a maioria dos estudiosos de Romanos, e particularmente de Romanos 9, não tem a leitura contemporaneamente calvinista desse texto. Tá? E aqui, me permitam, eu não estou fazendo uma conjectura, eu estou afirmando, a maioria dos estudiosos, biblistas, exegetas, intérpretes de Romanos, como um todo, não entendem Romanos 9 no sentido calvinista, o que depõe totalmente a fala de Piper e outros, né? Piper, que acha que Romanos 9, a interpretação calvinista de Romanos 9 é um tigre, né? MacGregor Wright, que diz que a interpretação arminiana tem passado apuros e tal. Pois bem, a maioria esmagadora dos estudiosos, hermeneutas, comentaristas de Romanos, não tem a leitura tipicamente calvinista desse texto. Tá? Bom, mas aí nós temos... agora nós podemos chegar a uma outra questão importante, que é uma das questões centrais para nós entendermos, por exemplo, Romanos 9. Qual é? Abraão, pessoal, Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael, correto? Mas Deus, ele, por exemplo, ele resolveu escolher soberanamente apenas, nesse caso, Isaque, para os seus propósitos, conforme Romanos 9:7. E aí, da mesma forma, Rebeca, esposa de Isaque, ela teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas Deus decidiu soberanamente escolher somente Jacó e rejeitar, por sua vez, Esaú. Não no que tange a salvação, mas com propósitos históricos salvíficos, né, ou histórico-redentivos. Então, já adiantei esse ponto, mas, então, que tipo de escolha nós temos aqui? Ou, talvez para sermos mais precisos e mais incisivos, mais diretos, para que ou com que propósito Deus escolheu Isaque e Jacó, ao mesmo tempo em que rejeitou Ismael e Esaú. Bom, os nossos irmãos e amigos calvinistas, como, por exemplo, Martin Lloyd Jones, eu vou citar aqui Lloyd Jones e o próprio Calvino, Lloyd Jones, ele vai interpretar a conhecida frase amei Jacó e aborreci Esaú, de Romanos 9:13, da seguinte forma: Jacó é o salvo, ao passo que Esaú é descrito como profano. E aí Lloyd Jones ele vai citar Hebreus capítulo 12, versículo 16. Além de Lloyd Jones, nós temos também Calvino. Calvino, nas suas Institutas, no livro 3º, capítulo 22 e parágrafo 6º, ele dirá o seguinte, por exemplo, sobre Romanos 9:13, abre aspas, não devemos duvidar de que Jacó foi incorporado a Cristo para ser companheiro dos anjos na vida celestial. Jacó é, pois, eleito, e Esaú rejeitado. E são diferenciados pela predestinação de Deus aqueles entre os quais não existia diferença alguma quanto aos méritos. Em outras palavras, Calvino está dizendo, Deus escolheu Jacó para a salvação, e ele foi para o céu, e Esaú, Deus o preteriu, ele é um réprobo, ele é um rejeitado, e, portanto, ele foi para o inferno. Todavia, o texto não está falando sobre isso. Né? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está descrevendo a forma pela qual Deus tem usado alguns indivíduos, em vez de outros, na promoção do seu plano,
né? De modo que os papéis históricos salvíficos ou histórico-redentivos é que estão em questão no texto de Romanos 9, por exemplo, e não os destinos eternos e uma dupla predestinação. Aliás, se vocês me permitem, se nós adotarmos o raciocínio tipicamente calvinista sobre essa questão, nós nos veremos em sérios e intransponíveis apuros, porque nós seremos obrigados a estender essa dedução, essa leitura tipicamente calvinista, também para os demais personagens mencionados ao longo do capítulo 9 de Romanos. Ou seja, se eu seguir a lógica do raciocínio calvinista, então vamos lá. Então, Isaac é o ser escolhido por Deus, porque Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, correto? Então, Isaac é o ser escolhido por Deus, ele foi salvo. E Ismael, portanto, ele foi rejeitado. Da mesma forma, né, rejeitado, entenda-se, ele foi para o inferno. E da mesma forma, nós devemos dizer sobre Rebeca. Se Rebeca foi escolhida, ela é a salva, e Agar, ela é então a condenada. E por fim, Jacó também é o salvo, e Esaú o condenado. Mas não é isso que o texto está dizendo. Aliás, existe um autor chamado Richard Lenski, na sua obra The Interpretation of St. Paul's Epistle to the Romans, ou seja, a interpretação do apóstolo Paulo aos Romanos, Richard Lenski dirá o seguinte: as duas ilustrações de Paulo não têm nada a ver com uma eterna eleição ou predestinação de Isaac e de Jacó para a salvação, e com uma reprovação de Ismael e de Esaú para a condenação, aquilo que eu disse. E ele vai dizer, esta ideia antibíblica é inserida aqui e em outros lugares nas palavras de Paulo. Então o Lenski está dizendo, quem vê uma dupla predestinação aqui, entenda-se, todos os nossos queridos irmãos calvinistas, se não todos, grande parte deles, nem todos os calvinistas na verdade vêm, né? Mas em geral eles vêm. Então, Lenski diz, essa é uma ideia, é uma exegese, é uma ideia pré-concebida que é imposta no texto, né? Não é dele derivada. Tanto é, como eu disse para vocês, que nos primeiros 4 séculos e pouco da história da igreja, séculos aí para chuchu, nenhum dos pais da igreja grega e latina tinha compreensão daquilo que seria posteriormente entendido como uma compreensão calvinista do texto, né? Então, essa é uma importante observação e uma constatação, tá, gente? Essa é uma informação importante e verídica. Bom, mas vamos lá. Então, quando nós analisamos esse texto todo aqui, que envolve Romanos capítulo 9, versículos 6 a 13, o caso em geral nesta sessão de Romanos 9, versículos 6 a 13, é este. Deus escolheu soberanamente, que seria através de Isaac, Rebeca e Jacó, e não por meio de Ismael, Agar e Esaú, que ele levaria adiante o seu plano prometido antes a Abraão, de por meio dele abençoar todas as famílias da terra, conforme Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3 em diante. Então, aliás, um próprio autor que tem uma perspectiva aqui é mais próxima do calvinismo, mas que todavia não concorda com a própria leitura calvinista desse texto, que é C.E.B. Cranfield. Cranfield vai dizer o seguinte, né, que nós não devemos encontrar na argumentação de Paulo nenhum tipo de sugestão de que, por exemplo, Ismael, e obviamente isso se aponta também para Agar e Esaú, por não haverem sido escolhidos para desempenhar papéis específicos no plano histórico-redentivo divino, eles tenham sido, por causa disso, excluídos desse abraço da misericórdia de Deus. Esse é o argumento, por exemplo, de Cranfield, né? E John Stott usará argumento semelhante. Lembrando que tanto Cranfield quanto Stott têm uma perspectiva mais inclinada para o calvinismo. E nenhum dos dois vê esta perspectiva, nesse caso calvinista, nesse texto, conforme acabei de dizer. Bom, mas então, o que nós podemos verificar em Romanos 9, mais uma vez? Qual é o teor geral de Romanos 9? Eu poderia dizer que em Romanos 9, nós podemos compreender 2 tipos de eleição ou escolha divina. De um lado, nós temos a eleição incondicional, individual e nacional para o serviço, e do outro, nós temos a eleição condicional, individual para a salvação. E aí,
Claro que não vai dar para a gente trabalhar todos os itens que nós gostaríamos de trabalhar aqui, eu vou trabalhar mais algumas coisas, né? Mas nós temos aquele famoso texto que eu já mencionei agora, mas não dei ainda explicações complementares sobre ele. O texto de Romanos 9,13, onde é dito: amei Jacó e aborreci a Esaú. Então nós devemos definir quem são Esaú e Jacó nesse texto. Eu entendo que Jacó e Esaú, em Romanos 9,13, eles se referem tanto, né, essas nomenclaturas, Jacó e Esaú, são termos que se referem tanto a indivíduos quanto a povos. Né? Num primeiro momento, nós devemos dizer que quando Paulo cita em Romanos 9,13, amei Jacó, aborreci Esaú e tal, ele está citando particularmente Malaquias capítulo 1, versículos 1 a 4. E também há uma referência ali a Gênesis 25, versículos 22 a 23. E, portanto, Paulo, nesse momento, ele está descrevendo nações e não indivíduos. Mas, num segundo momento, também devemos observar que o enunciado bíblico, o maior servirá ao menor, outro detalhe importante, em Romanos 9,12, um versículo anterior, isso é dito com uma certa frequência, essa expressão maior servirá ao menor, de Romanos 9,12, ela não se aplica às pessoas de Esaú e Jacó, uma vez que a Bíblia jamais retrata o indivíduo Esaú servindo ao indivíduo Jacó. Por outro lado, nós vemos que os descendentes de Esaú, os chamados edomitas, e mais adiante no contexto neotestamentário serão chamados de idumeus, por outro lado, os descendentes de Esaú, os edomitas, eles são, por sua vez, descritos como escravos ou servos de Israel ou de Judá. Então, os seus descendentes de Esaú, os edomitas, servem Israel ou Judá. Mas o indivíduo Esaú nunca é retratado na Bíblia, nesse caso, como nós vimos ali, servindo, né, o outro indivíduo. Né? Então, nós não vemos esse elemento nas Escrituras. Então, só que cabe outra observação aqui, que é a seguinte: não é correto também dizer que Jacó e Esaú representam apenas nações, apenas povos, como em geral arminianos, né, e outros que não são calvinistas muitas vezes acabam ensinando. Como se, por exemplo, as nações de Israel e de Edom, por exemplo, não tivessem nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de liga, nenhum tipo de relacionamento, né, com as pessoas dos indivíduos Jacó e Esaú, de forma geral. E como se não fossem, por exemplo, provenientes deles, né, tanto Israel proveniente de Jacó e Edom de Esaú. E por isso, talvez, é uma sugestão, a melhor maneira de entender Esaú e Jacó em Romanos 9,13, levando-se em consideração todo o contexto do capítulo 9, e mais precisamente os versículos 7 a 13, seja vê-los simultaneamente como antropônimos e epônimos, né? Então, os nomes Jacó e Esaú referem-se tanto aos indivíduos, Jacó e Esaú, portanto, são antropônimos, como também referem-se aos povos deles derivados, ao povo de Israel, que vem de Jacó, e depois ao povo de Edom, que vem de Esaú. Esta talvez seja uma leitura adequada que eu sugiro aqui. Além disso, nós temos outro elemento interessante que envolve o verbo odiar, né? Que normalmente é um dos assuntos bem debatidos aqui de Romanos 9, quando é dito que Deus ama Jacó, mas ele aborrece ou odeia Esaú. Ora, quando a gente fala sobre odiar no contexto do Antigo Oriente Médio ou do Antigo Oriente Próximo, nós temos que entender que odiar é uma hipérbole que transmite o sentido de amar menos. Em outros termos, com essa frase, amei Jacó e aborreci Esaú, Deus simplesmente estava dizendo o seguinte: olha, eu preferi o caçula no lugar do mais velho, ou em vez do mais velho. Ou, em termos ainda mais específicos, essa expressão odiei, ela refere-se ao sentido de que Esaú não foi feito o terceiro patriarca. Ou seja, não é o Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não foi feito o terceiro patriarca na linha sucessória dentro do propósito histórico redentivo divino. E não a questão do afeto, porque Deus não tivesse nenhum tipo de amor ou algo do gênero para com ele. Aliás, o verbo grego missel, que é odiar ou aborrecer, que aparece em Romanos 9,13,
ele também ocorre na Septuaginta, que é a tradução grega do texto hebraico, na Septuaginta de Gênesis 29, 31, onde é dito que Leia era odiada, miseitai, por Jacó. Né? Expressão esta que, na verdade, é esclarecida pelo versículo anterior. Será que Jacó odiava Leia? Que história é essa? Ele casou com ela, mas a odiava? Não. O Gênesis 29 e 30 esclarece o sentido. Olha o que o texto diz. Diz lá que Jacó amou Raquel mais do que a Leia. Dentro do regime de concubinato, né? Jacó ele se relaciona com Raquel e Leia, ambas são as suas esposas, mas ele tem um amor, uma afeição maiores por Raquel do que Leia. Não é que ele odiasse a Leia, mas na linguagem do Antigo Oriente Médio, a ideia é essa, né? O verbo que, por exemplo, na Septuaginta aparece como missel, né? Ali o verbo odiar ou aborrecer, que é um semitismo, é um hebraísmo, né? É uma maneira de pensar tipicamente judaica, que não deve ser entendida, evidentemente, ao pé da letra. Tanto não deve ser entendida ao pé da letra, que no Novo Testamento Jesus irá declarar em Lucas 14, 26 o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece, missei, do verbo missel, é o mesmo verbo, né? Jesus diz, se alguém vem a mim e não aborrece ou não odeia a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Obviamente, Jesus não está dizendo que nós devemos odiar os nossos familiares. Então, é a mesma lógica do contexto do Antigo Oriente Próximo ou Médio que nós mencionamos, né? Devemos amar a Deus acima de todas as coisas e pessoas, incluindo maridos, esposas, filhos, parentes e tudo, mas não quer dizer que devemos odiá-los, né? É uma forma de expressão semítica e, mais precisamente, hebraica, que não tem nada a ver com a reprovação, como os calvinistas, em geral, infelizmente, compreendem ou mal compreendem esse texto. Quer dizer, amei Jacó e o elegi incondicionalmente para a salvação, e odiei Esaú, e o reprovei, e ele foi para o inferno. O texto não diz isso. Deus quis que o seu propósito histórico redentivo se desse por meio de Jacó, e não por meio de Esaú. Por isso que o Deus da Bíblia é conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e não Deus de Abraão, Isaque e Esaú. É tão simples quanto isso, não tem nada de dupla predestinação nos moldes calvinistas. Bom, avançando um pouco mais, nós temos a terceira sessão, que envolve o capítulo 9, versículos 14 a 24. Capítulo 9, versículos 14 a 24. E aí, Paulo, nesse contexto, ele inicia a sua argumentação buscando responder a pergunta feita, mais uma vez, por um interlocutor imaginário, que teria perguntado o seguinte: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Que injustiça? Porque Deus escolhe Jacó, depois rejeita Esaú, dentro dos moldes que nós mencionamos, que não tem absolutamente nada a ver com dupla predestinação, sobretudo no contexto calvinista, né? E aí, os contestadores, né, esses contestadores imaginários, né, que dizem, Deus é injusto e tal, esses contestadores, eles não são os não eleitos ao redor do mundo que, por exemplo, estariam acusando a Deus de ser injusto, ou imparcial, ou arbitrário, ao escolher incondicionalmente alguns para a salvação e ignorar outros, né, destinando-os à perdição, como alguns calvinistas sugerem. Não tem nada a ver com isso. O contestador, ele é um judeu que, pelo fato de pertencer ao Israel étnico e estar mais do que ciente de que Deus escolheu Israel para o seu serviço histórico redentivo, esse judeu acha que tal escolha deveria conferir a Israel automaticamente a salvação. Lembram por quê? Que nós mencionamos agora há pouco na outra sessão? Uma das crenças comuns dos judeus, que aparece no Talmud, que aparece em escritos rabínicos, e que aparece, inclusive, acredita por muitos e muitos judeus, inclusive hoje, no século XXI, é que o simples fato de um sujeito pertencer ao judaísmo já lhe confere um lugar na eternidade junto a Deus. Então o sujeito está automaticamente salvo só porque ele é judeu, seja em termos étnicos, seja porque ele é um prosélito que se converteu ao judaísmo. Então, Paulo, ele critica essa ideia. Então, Paulo, ele afirma que Deus não é injusto
por exemplo, ao escolher soberanamente as pessoas que quiser para o seu plano histórico redentivo, Deus de Abraão, Isaac, Jacó e tal, né? Israel, sem que para isso ele tenha que necessariamente salvá-las. Ele não é obrigado a salvá-las porque as escolheu para desempenhar um determinado propósito histórico redentivo. Então, esta é a ideia. E aí, nós temos alguns outros elementos que são bem interessantes. E eu quero citar aqui outro estudioso, ele é arminiano também. Aliás, a obra dele deveria ser traduzida para o português, tá? Olha aqui uma dica aí para as editoras, a obra do Jack Cottrell. Jack Cottrell, o comentário dele aos Romanos, um calhamaço que é muito bom. Infelizmente, ainda não foi traduzido para o português. É um senhor comentário, uma senhora exegese de Romanos, por um estudioso, hoje ele já está bem velhinho, que é o Jack Cottrell. Gosto muito dele, tudo que ele escreve. Temos algumas obras dele publicadas pela editora Reflexão, né? E o Jack Cottrell, ele é um estudioso que ele é elogiado inclusive por calvinistas, como Wayne Grudem e outros. Mas, infelizmente, ele não é muito conhecido no Brasil. É uma pena. É uma pena. Mas olha o que o Jack Cottrell vai dizer no seu comentário sobre Romanos, ali na coleção The College Press NIV Commentary. Olha o que ele diz. Eu vou selecionar alguns trechos. Paulo simplesmente declara que Deus tem o direito de escolher quem ele quiser usar para os seus propósitos, quer eles sejam salvos ou não. O assunto é a eleição para o serviço e não para a salvação. Pulando algumas linhas, Cottrell vai dizer que tal pessoa não tem que ser salva para servir aos propósitos redentores de Deus, é perfeitamente ilustrado pelo faraó, sobre quem Deus teve misericórdia ao escolhê-lo para um papel vital em seu plano, mas quem, ao mesmo tempo, foi endurecido para que ele pudesse cumprir aquele papel. De modo semelhante, arremata Cottrell. Deus escolhe a nação de Israel para o seu grande propósito redentor, e ele os usa para isso mesmo, apesar de muitos indivíduos judeus, como o faraó, estarem endurecidos, né? Não só, estou dizendo com isso que Cottrell não está dizendo que o faraó é um judeu, ele está dizendo assim como o exemplo de faraó, tá? Então, olha lá, à medida em que a gente avança o texto, nós vamos chegar em Romanos 9,15, daqui a pouco eu vou ter que pular, senão aqui vai longe, né? A gente vai longe aqui nessa análise de Romanos 9, mas quando a gente vai em Romanos 9,15, nós temos aquela expressão que também é muito mal interpretada, e eu digo aqui com todo respeito e carinho para com os irmãos e amigos queridos calvinistas, mas a expressão terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, né? Ora, esse termo ele é importante, porque essa expressão, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer, de quem eu quiser ter compaixão, Romanos 9,15, essa expressão não se refere à salvação, né? E nesse sentido, o calvinista Sproul, ele erra ao entender que essas palavras dizem respeito à ideia de que Deus reserva, por exemplo, para si mesmo o direito soberano e absoluto de dar graça salvadora a alguns e reter essa graça a outros. Não é disso que o texto está dizendo, né? Então, ora, se os eleitos eles são incondicionalmente eleitos, por exemplo, né, como ensina Calvino e tal, nesse caso haveria injustiça e, portanto, esse pensamento ele acarretaria sérios problemas à reputação de Deus, né? Então, Deus, podendo salvar a todos e desejando salvar a todos, conforme João 3,16, conforme Atos 17,30 e tal, né, 1 Timóteo 2, 4 a 6, 2 Pedro 3, 9 e tal, ele escolheria misteriosa e arbitrariamente salvar apenas alguns. Mas vamos lá. Quando Deus diz isso, né, que ele se compadece de quem ele quiser, ele tem misericórdia de quem quiser, não está dizendo eu escolho alguns e os salvo e os outros não escolho e eles vão para o inferno, não. Lembram-se que um dos argumentos centrais de Romanos 9 a 11 qual é? Envolve o plano salvador de Deus, primeiramente para os judeus e depois para os gregos, ou seja, os judeus têm primazia na salvação e depois dele vem os gregos.
Então, esse é o argumento de Paulo aqui, quando ele cita Deus falando que eu tenho misericórdia de quem quero e tenho compaixão de quem quero. O sentido é, eu, Deus, como Deus soberano, criador de todas as coisas, tenho todo o direito de ter um plano não apenas com os judeus, por meio desse propósito e dessa linhagem histórico-redentiva por meio de Abraão, Isaac e Jacó e os seus descendentes, a sua prole, como tenho o direito inalienável e soberano de incluir os gentios no propósito salvífico, ou seja, a salvação também pertence aos gentios, e não apenas aos judeus. E a partir disso, Deus cumpre o propósito dele, que fora vaticinado a Abraão, quando Deus lhe diz que por meio dele seriam benditas todas as nações, todos os povos da terra, isto é, tanto judeus quanto gentios. É isso. E não o sentido calvinista, não. Eu tenho misericórdia de quem quero, eu escolho meia dúzia para ir para o céu, e não quero ter misericórdia ou compaixão de outra meia dúzia, eles vão para o inferno. Não é disso que Paulo está falando. Isso seria o cúmulo da arbitrariedade. Então, terei misericórdia de quem quero, compaixão de quem quiser. Paulo está dizendo, o raciocínio de Deus é, se eu, Deus, quero ter um plano, né, de salvar não apenas judeus, mas de incluir os gentios, eu quero ter misericórdia de judeus e de gentios, e compaixão de judeus e de gentios, quem é o homem para reclamar? Eu não sou obrigado, Deus está dizendo, a ter um plano apenas com os judeus. Eu posso incluir, e estou incluindo, os gentios, os não-judeus também no meu propósito salvífico. É isso que o texto está falando. E não de dupla predestinação no contexto, digamos, calvinista. Tá? Bom, existem várias outras coisas, pessoal, eu estou pulando algumas coisas aqui por causa do tempo, tá? Eu estou pulando algumas coisas aqui, que pelo que eu percebi está dando mais ou menos 1 hora da nossa fala. Eu vou tentar ir um pouquinho mais adiante, mas eu vou tentar pular algumas coisas em razão aí do tempo. Eu não sei, eu estou um pouco preocupado com o tempo, mas vamos um pouquinho mais aqui, tá? Quando nós vamos para o versículo 16, Romanos 9,16, é dito ali que também não depende de quem quer ou de quem corre, né? Então, quanto a essa frase, assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia e tal, Romanos 9,16, essa palavra não está indicando que Paulo está criando aqui uma doutrina da eleição incondicional individual. Essas palavras indicam que Paulo está estabelecendo, ele está falando sobre a liberdade de Deus em derramar a sua misericórdia além dos limites da identidade étnica judaica, incluindo, portanto, os gentios no seu plano, que tem a ver com o restante da argumentação de Romanos. Capítulo 9, versículos 23 a 24, não tem nada a ver com a ideia, né, calvinista, não depende de quem quer ou de quem corre, porque Deus escolhe salvar estes, os outros não tem nada a ver com isso. Né? O argumento de Paulo simplesmente é esse: Deus tem a sua liberdade, não é isso? De estender a sua misericórdia e graças salvíficas além dos limites fronteiriços de Israel, abrangendo e alcançando também, portanto, os gentios. E essa explicação que eu estou dando se coaduna e se encaixa perfeitamente com o contexto imediato da passagem. É só ler os versículos 23 e 24, onde os gentios são citados ali, né? Para não achar que eu estou descontextualizando ou forçando a barra, é só ler o contexto, está totalmente amarrado com todo o argumento de Paulo de Romanos 9. Bom, então, Deus, ele elegeu pessoas para o seu serviço, não somente entre os judeus, mas também entre os gentios. E a prova disso reside no fato de que Paulo, na sequência do seu pensamento em Romanos 9, ele vai citar um gentio, Faraó, em Romanos, no capítulo 9, versículos 17 a 18. E aqui, esse texto também é bem interessante. Quando nós citamos Romanos 9, versículos 17 e 18, Faraó, que é citado ali, grande parte dos calvinistas, em geral, vê Faraó como um exemplo dos réprobos. Né? Como normalmente um calvinista, não todos, mas frequentemente um calvinista, ele vê Romanos 9 como uma cartilha da dupla predestinação, e o vê de forma muito equivocada, ele já entende, olha, então Moisés, no texto de Romanos 9, ele é um exemplo do eleito incondicionalmente, e Faraó é um exemplo do réprobo, aquele que vai morrer, morreu e foi para o inferno. Não é nada disso que o texto está dizendo.
Aliás, me permitam mais uma vez citar um trecho aqui do Jack Cottrell, onde ele vai dizer o seguinte, abre aspas, eu vou citar apenas uns trechos de novo, né? Uma abordagem muito comum a esse texto, envolvendo Romanos 9, 17 e 18, uma abordagem muito comum a esse texto é tomar o faraó como um exemplo de reprovação. Né? Calvinistas fazem isso sempre. Ou seja, condenação ao inferno. Em contraste com Moisés, que é um exemplo de eleição para a salvação. Em geral, calvinistas cometem esse erro. Mas olha o argumento final de Cottrell. Moisés não é introduzido aqui, no texto de Romanos 9, 17, 18 em diante, como objeto de eleição, quer para o serviço ou para a salvação. Moisés é simplesmente aquele a quem Deus falou a declaração em Romanos 9,15. E ele não está sendo usado como exemplo de qualquer coisa. Assim, não é adequado falar de um contraste entre Moisés e Faraó. Esse é o caso. E além disso, cabe-nos observar sobre o Faraó que ele foi um duplo recipiente da ação divina. Olha só, normalmente Faraó é citado, é comentado por, sobretudo, teólogos, exegetas, biblistas calvinistas, comentários calvinistas, como exemplo de reprovação, como Cottrell muito bem colocou. E olha como isso é uma interpretação absurda, que não faz menor sentido de acordo com o contexto de Romanos. E eu vou ler para vocês se certificarem disso, para não acharem que eu estou aqui cometendo uma exegese ou uma falácia. Olha só, Faraó, ele é citado em Romanos 9 como um recipiente da ação divina, né? Um duplo recipiente da ação divina. Então, primeiro, por um lado, Faraó é levantado por Deus para que o seu nome, o nome de Deus, fosse anunciado em toda a terra. É só você pegar Romanos 9,17 e comparar com Êxodo 9,16. E segundo, Faraó foi endurecido por causa da sua incredulidade antecedente. Né? E o texto, quando é citado aqui o seu endurecimento, tanto em Romanos 9 quanto nas várias ocorrências ao longo do livro de Êxodo, em nenhum momento nós vemos uma referência à danação eterna ou à condenação eterna. Envolve sim um juízo, mas um juízo temporal, e o coração de Faraó só é endurecido porque ele mesmo antecedentemente mostrou-se teimoso quanto à ordem divina de deixar o povo de Israel sair do Egito. Então, olha aqui um elemento interessante. E isso é tão interessante que até, curiosamente, calvinistas como R.C. Sproul concordam com isso. Olha que coisa curiosa, né? Aleluia, né? Até que, enfim, uma interpretação lúcida nesse contexto. Olha só. Então, R.C. Sproul, quando ele comenta sobre o divino endurecimento do coração de Faraó, olha o que ele declara, abre aspas, isso está na sua obra Estudos Bíblicos Expositivos em Romanos. Olha o que um calvinista, Sproul, fala sobre esse endurecimento do coração por Deus de Faraó. Abre aspas. Deus, endureceu o coração de um homem que já estava endurecido. Ou seja, o endurecimento começa com o próprio Faraó e Deus, portanto, depois ele simplesmente entrega Faraó a si mesmo, a sua teimosia e tudo. É como diz Romanos no capítulo 1, né? Que Deus entrega o homem ali, o homem ímpio, as suas paixões, as suas concupiscências, a sua adoração ali idolátrica e assim por diante. Agora, o que significa o endurecimento do coração? Né? Segundo um autor chamado Joseph Fitzmyer, no seu comentário de Romanos, ali do Anchor Bible, né, um comentário muito conhecido e usado internacionalmente, ele é muito usado, e o Fitzmyer é um senhor exegeta, ele vai dizer o seguinte, explicando o endurecimento do coração, ele diz o seguinte, o endurecimento do coração por Deus é uma forma protológica de expressar a divina reação à persistente obstinação humana contra ele. O Sproul parece que segue essa perspectiva, e é o que eu também entendo. Então, o que é o endurecimento do coração? Ele é a divina reação à persistente obstinação ali humana contra ele. Então, o sujeito
teimosamente, de forma recalcitrante, sempre diz não a Deus, a sua obra, ao seu amor, ao seu evangelho, à sua ordem. Então Deus chega e entrega o indivíduo a este sentimento, este misto de sentimento, de sensações e tudo. Então é isso que é o endurecimento do coração. Agora, percebam que a primeira vez que o endurecimento do coração de Faraó é citado em Êxodo, não é Deus que o endurece. Deus prevê que o Faraó, de si mesmo e por si mesmo, endurecerá o seu próprio coração. E aí sim, a partir de Êxodo capítulo 4, é que Deus começa a entregar Faraó aos seus próprios desejos. Vamos provar isso nas Escrituras? Vamos lá. Vejam bem aqui o que diz o texto de Êxodo capítulo 3, versículos 18 e 19. Tem muitos estudiosos, incluindo calvinistas, que quando eles vão citar o endurecimento do coração de Faraó, eles pulam direto para o capítulo 4. Não sei por que cargas d'água eles pulam o capítulo 3, que antecede o capítulo 4. Né? Então, eu já vi vários estudiosos, li vários estudiosos comentando sobre o endurecimento do coração, eles vão direto para o capítulo 4, quando é dito que Deus endurece o coração de Faraó. Curiosamente, nenhum deles lê, pelo menos vários deles não leem, não citam, convenientemente, o capítulo antecedente, que eu vou citar agora e vou colocar em perspectiva para vocês entenderem o sentido do texto. Então vamos lá. Êxodo capítulo 3, versículos 18 e 19, diz o seguinte: e ouvirão a tua voz, né, Deus falando para Moisés, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Versículo 19, Êxodo 3, 19. Preste bem atenção ao que diz o texto. Deus diz: eu sei, porém, a expressão hebraica aniadat, eu sei ou eu conheço, porém, diz Deus, que o rei do Egito não vos deixará ir. Isso parte do rei do Egito, né, do faraó. Né? Não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Êxodo capítulo 3, versículos 18 e 19. Então, essa declaração exodiana, ela nos mostra que a atitude obstinada de Faraó de não deixar Israel sair do Egito nasce inicialmente nele mesmo. E só depois, então, devido à sua teimosia persistente e reiterada, ela é ratificada por Deus. Então, Deus o entrega aos seus desejos pecaminosos quando prevê, porque Deus diz em Êxodo 3, 18 e 19, eu sei, porém eu conheço. É óbvio que ali não aparece o verbo grego prognosco, algo equivalente, mesmo porque ali o texto é hebraico, né? Aniadati, mas a ideia, Deus está dizendo, eu prevejo, né? Eu já sei que Faraó agirá assim, assim, assado. E como que Deus sabe se as ações de Faraó ainda são futuras, não ocorreram? Porque ele é onisciente. Por isso que eu digo que ali você tem uma referência clara à presciência, apesar do termo presciência e correlato não aparecer. Mas Deus diz, eu sei que Faraó não vos deixará ir, parafraseando o texto, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 7 ou 9 pragas, mas apenas depois de 10 pragas. E é por isso que Deus envia estas pragas. Bem, mas eu vou pular aqui, existem outros elementos aqui, pessoal, eu vou pular, tá? Em razão do tempo. Eu quero chegar agora em outro ponto aqui, que envolve os chamados vasos ali para honra, os vasos para desonra, não é isso? Que são citados também em Romanos 9, 21. Veja bem, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E aí, depois vai ser citado vasos da ira, em Romanos 9, 22, e por fim, vasos de misericórdia, em Romanos 9, 23. Bom, quando fala aqui da massa, né, que Deus não tem o poder da mesma massa, ali no versículo 21, que massa é esta a qual Paulo está se referindo? Que massa é ela? Bom, essa massa não diz respeito à humanidade de pecadores em geral, como pensavam, por exemplo, Lutero, outros autores como Geoffrey Wilson, William Hendrickson, todos eles calvinistas, né? E assim por diante. Essa massa, então, não diz respeito à humanidade
de pecadores em geral, mas se refere antes a Israel. E, portanto, a liberdade soberana que Deus tem de escolher e utilizar Israel para realizar o seu propósito, tal como estabelecido desde a antiga aliança. Então, desse modo, a expressão a mesma massa se refere aqui não à massa dos indivíduos humanos de forma geral, mas à totalidade de Israel, do qual Deus fez os dois grupos derivados, o Israel físico e o Israel espiritual, que são citados ali no contexto de Romanos 9. Não é isso? Que nós lemos ali em Romanos 9:6. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Essa é a questão. Mas voltemos aos vasos para honra e para desonra e tal. Bom, James Dunn, na sua obra, no seu comentário à Epístola de Romanos, nos capítulos 9 a 16 da série Word Biblical Commentary, ele vai dizer o seguinte, que um vaso altamente decorado, que enfeita o palácio de um rei, representa os vasos de honra, enquanto que um vaso sanitário, por exemplo, presente em um lar mais humilde, ele retrata os vasos para desonra, citando Romanos 9:21. E a conclusão a que Dan chega, portanto, é a de que o sentido mais natural da metáfora, vasos para honra e vasos para desonra, é de vasos empregados para diferentes usos dentro da história, sem que isto envolva necessariamente a salvação. Como a gente vê com Faraó, Romanos 9:17, acabei de explicar, e também 1 Timóteo 2:20, que fala sobre diversos vasos e a sua posição mais ou menos honrada. Em nenhum momento o texto cita salvação. Tá? Então, na minha maneira de perceber, a escolha divina de alguns vasos para honra e outros para desonra parece referir-se à eleição incondicional individual e nacional para serviço, como exemplificada, por exemplo, em Romanos 9, versículos 17 e 18, que nós citamos agora. Entretanto, esses vasos para honra e para desonra também podem fazer alusão, respectivamente, ao Israel tanto fiel, temente a Deus, quanto ao Israel infiel, e, portanto, apóstata, aquele que virou as costas ali na perícope de Romanos 9 para Cristo, e que não crê em Cristo, motivo da tristeza de Paulo em Romanos 9, versículos 1 a 5, na primeira seção ou bloco do texto. Agora, quem são os vasos de ira? Eu escrevi um extenso artigo sobre isso e o deixei disponibilizado na internet, depois vocês podem lê-lo, sobre o sentido do verbo grego katertismena, ali de Romanos 9, né? 9, indo ali no contexto, por exemplo, no versículo 22, vasos de ira preparados para a perdição. Então, quem são esses vasos de ira? Esses vasos de ira, pessoal, entendo eu, não são os réprobos, né? Aquelas pessoas reprovadas que Deus resolveu misteriosamente e irreversivelmente destinar à condenação, como Calvino postulou, ou outros calvinistas em geral postulam. Esses vasos de ira, eles são os indivíduos judeus que, devido à sua permanência na incredulidade, conforme Romanos 9, versículos 31 a 33, Romanos 10, versículos 1 a 4, e Romanos 11, 30 a 31, respeitando o bloco dos capítulos 9, 10 e 11, são esses judeus que prepararam a si mesmos para a perdição. Condição esta, todavia, que é totalmente irreversível, desde que tais judeus, por meio da graça, evidentemente, exerçam a fé salvadora em Cristo. Que essa condição é reversível se vê por Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos 10, 1 e Romanos 11, versículos 11 a 14 e versículo 23. Tanto é verdade que essa ideia de que Deus escolheu incondicionalmente um e reprovou o outro, e ele não pode mais se salvar, tanto é verdade que isso não é bíblico, que em Romanos capítulo 10, olha o que Paulo diz. Irmãos, ele está se referindo ali aos judeus, é a continuidade do raciocínio de Romanos 9, né? Lembrando que a Bíblia originalmente não tem capítulos e versículos, estes são invenções da Idade Média, do final da Idade Média, né? Bom, então, Romanos 10, Paulo diz, irmãos, o bom desejo do meu coração
né, falando com os cristãos ali, os romanos, mas ele vai se referir a Israel. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, né? Então eu poderia perguntar, Paulo, por que você ora para a salvação de Israel se Deus já escolheu alguns incondicionalmente para a salvação e outros ele já reprovou para a perdição? É óbvio que Paulo não tem uma mentalidade calvinista, é evidente. Graças a Deus, você não vê nem cheiro de calvinismo na fala dele. E ele ora então por Israel para que estes se convertam. Por quê? Porque o destino deles não está incondicionalmente traçado como os nossos amigos, irmãos em Cristo calvinistas, infelizmente, frequentemente, normalmente dizem. Né? Então esse é o pensamento aqui que nós temos. E aí nós temos o verbo grego katertismena, que dá um problemaço para a interpretação, que ele pode ser entendido ou na voz, nesse caso aqui na voz passiva, né? E no caso da voz passiva, o verbo grego katertismena, preparados, nesse caso o sujeito, os vasos de ira, no caso, né? Eles apenas sofrem passivamente a ação do verbo. Então a tradução melhor seria tendo sido preparados para a perdição, ou seja, Deus os preparou. Eles foram preparados por Deus para a perdição. E no caso da voz média, que é aquela em que normalmente os arminianos defendem, o sujeito, os vasos de ira, ele realiza uma ação que de algum modo reflete sobre ele mesmo. Então uma melhor tradução seria tendo preparado a si mesmos para a destruição, ou seja, é um indivíduo ímpio que por permanecer na impiedade e na incredulidade, se ele não se arrepender desse estado de coisas e morrer nessa condição, evidentemente aí sim ele estará irremediavelmente perdido. Mas se ele se converter, ele irá então se transformar num vaso de misericórdia. Portanto, tá? Então, esse é o ponto que nós temos. Vários estudiosos defendem essa perspectiva que eu trago aqui. Vocês podem depois consultar o meu artigo na internet sobre, é só vocês digitarem depois no Google, né? Romanos 9, 22, vai lá, voz média, vocês vão achar o artigo inteiro, tal, podem usar. Deve ter ali mais ou menos umas 13 páginas, alguma coisa aí, 14, com farta bibliografia que vocês poderão usar. Então, aqui cabe mais uma vez um ponto importante. A epístola aos Romanos, de uma forma geral, deixa claro em algumas das suas passagens que a ira divina, por exemplo, esses vasos de ira, que calvinistas entendem, são vasos de ira porque Deus soberanamente, e eu diria arbitrariamente, não quis salvá-los, e é por isso que eles vão para a ira. Só que quando você lê Romanos, a epístola aos Romanos como um todo, ela refuta essa explicação calvinista. Quer ver só? Existem várias passagens ali da epístola aos Romanos que deixa claro que a ira divina é sempre consequência exclusiva do pecado humano e não de uma ação arbitrária de Deus. Não dá para a gente ler essas passagens, só vou citá-las, mas você pode confirmar na sua casa, Romanos capítulo 1, versículo 18, Romanos capítulo 2, versículos 5 a 8, e também Romanos 3, versículos 5 a 6. Então, esse é o ponto. Existem outras coisas, mas eu não tenho tempo aqui para mencioná-las, né? E eu quero agora entrar em alguns outros elementos, caminhando quase que para o final da nossa aula de hoje, né? Então, eu quero só mais uma vez lembrá-los, esse ponto é muito importante, que é o seguinte: as condições de vasos de ira de Romanos 9, 22 e vasos de misericórdia, ali em Romanos 9, versículos 23 e 24, não são imutáveis e definitivas. Isto significa dizer, portanto, que se os vasos de misericórdia não permanecerem firmes na fé, eles se tornarão vasos de ira, conforme Romanos 11, versículos 20 a 22. E os vasos de ira, por sua vez, se abandonarem a sua incredulidade e crerem, eles se tornarão vasos de misericórdia, conforme Romanos 10, versículos 1 a 4 e Romanos 11, 23. Percebam que eu estou levando em consideração não só Romanos 9, mas também o capítulo 10 e 11, trechos, né, pessoal, porque nós não temos tempo hábil para entrarmos em todos os detalhes. Bom, depois nós temos a quarta seção, que aparece em Romanos 9, versículos 25 a 29, né? A quarta e penúltima seção ali
de Romanos 9, 25 a 29, que fala sobre a confirmação profética do propósito de Deus. Aqui nesse ponto, Paulo não adiciona nenhum conteúdo novo ao seu argumento, mas ele vai continuar o seu argumento dentre os gentios, conforme aparece no versículo anterior a essa sessão, que é Romanos 9, 24. Então, Paulo cita os profetas Oséias, nos versículos 25 e 26, ele está citando Oséias 2, 23 e Oséias 1, 10, e cita Isaías nos versículos 27 a 29 de Romanos 9, né, quando ele cita Isaías 10, versículos 22 e 23, e Isaías 1, 9. E Paulo relaciona as promessas de restauração feitas a Israel aos gentios, vendo-as como provas do propósito divino de incluí-los em seu plano salvífico, isto é, incluir também os gentios, neste caso, o que fica claro ao longo desta epístola. E por fim, estou caminhando para o final, nós temos a quinta e última sessão de Romanos 9, que é Romanos 9, versículos 30 a 33, passagem esta que vai nos trazer o motivo do tropeço de Israel. Né? Percebam que Paulo começa Romanos 9, versículos 1 a 5, dizendo que ele está muito triste. Por quê? Porque apesar dos 8 privilégios que Deus dera a Israel, os seus parentes, segundo a carne, os judeus, eles estão morrendo, estão indo para o inferno porque eles são incrédulos e não creem em Cristo. Enquanto que, ao mesmo tempo, gentios que não foram os alvos iniciais do plano de Deus são incluídos nisso, e é por isso que Deus tem misericórdia de quem quer, compaixão de quem quer. Ele tem compaixão não só de judeus, mas também de gentios. Isso, eu creio que a gente argumentou, ficou bem claro, né? Então, agora, no final do capítulo 9, Paulo vai buscar responder por que Israel tropeçou. Né? Por que Israel é incrédulo? Paulo está triste, né? Israel não crê ali em Cristo como seu Senhor e Salvador, então eles tropeçaram na linguagem de Isaías e também na linguagem que Paulo emprega, ecoando Isaías e outros profetas. Então, por que Israel tropeçou? A resposta para o tropeço de Israel, no seu relacionamento com Deus, pessoal, aparece nos versículos 30 a 33. Né? Então, os judeus tropeçaram porque buscaram ser justificados pelas obras da lei, né? Enquanto que os gentios eles foram justificados pela fé. Isso está nos versículos 30 a 32, parte A, de Romanos 9. Então, os judeus eles tropeçaram na pedra de tropeço, que é uma referência a Deus, conforme Isaías 8, versículos 13 a 14, 28 e 16, e no Novo Testamento é uma referência a Cristo, 1 Pedro 2, versículos 4 a 8. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, que é Cristo, ao não crer em Cristo, ou seja, isso se lhes tornou em laço, em um problema. Né? Todavia, ainda há esperança para Israel. Tanto há esperança que Paulo ora por eles em Romanos 10:1, e temos outras referências ao longo do capítulo 11 que mostra, né, o texto de Romanos 11 nos mostra que ainda há esperança para o Israel incrédulo. Você pode confirmar isso em Romanos 11, versículos 1 a 5, versículos 11 a 14 e versículos 23 a 28, ok? Então, caminhando para o final, e aqui eu quero trazer uma última consideração. Como eu disse ao longo dessa exposição, de 1 hora e pouco, né? De um lado, Romanos 9 ensina a eleição incondicional, individual e nacional para o serviço, envolvendo alguns indivíduos, como Faraó, por exemplo, e nacional, porque ele escolhe Israel para servi-lo, sem que Israel necessariamente seja salvo. Para ser salvo, eles têm que se arrepender e crer em Cristo. Por isso que Paulo está triste no início do capítulo. E, da mesma forma, descobrimos também que Romanos 9 ensina a eleição condicional, individual para a eleição. As pessoas são eleitas para a salvação com base na fé em Cristo. A condição sine qua non para a salvação, conforme Romanos 9, sobretudo agora, no finalzinho do texto, né, versículos 30 a 33, é a fé em Cristo. Ok? Bom, eu termino aqui então a minha fala. Chamo o querido Jamierson, que deve estar aí também a postos, né?
Não sei se eu corri demais ou menos, me perdoe por não abordar todos os elementos, porque tem muita coisa, eu tive que dar uma pinçada aqui para não ir longe, mas eu espero ter contribuído minimamente aí para abençoar os irmãos com 0,01%, se alguma coisinha pôde ser acrescentada, eu espero que Deus seja glorificado por meio disso e que, obviamente, tenhamos sido edificados também para a glória dele. Obrigado a todos